Estou aqui iniciando pela primeiro slide. Primeiro agradecendo, né, a honra do convite, vim representando o presidente do Concefaz, o Carlos Eduardo Xavier. Tem uma primeira parte aqui que trata da transição dos tributos, que eu vou passar bem mais rápido por ela, dada a limitação do tempo, e vou focar mais nas questões referentes à coordenação da fiscalização. Então, nós temos que realmente os tributos, né, que hoje são cobrados, que vão, após a reforma, né, serem transformados ou configurados no chamado IVA dual, e nesse quadro que apresentamos, temos toda a cronologia, né, que será aplicada em relação à transição dos tributos, né? Então, com a aprovação da emenda constitucional, em 23, nós estamos agora exatamente nesse passo 2024 e 2025, que é referente à aprovação das leis complementares regulamentadoras, PLP 68, PLP 108, e algumas leis ordinárias que eventualmente sejam requeridas, né? Em 2026, nós temos o ano teste das alíquotas de CBS e IBS, com alíquotas de 0,9% para a CBS e de 0,1% para o IBS, respectivamente. Isso para testar o efetivo potencial arrecadatório, né, desses tributos recém-criados, especialmente em face da aplicação, né, do conceito de base ampla e também do creditamento financeiro pleno. Esses efeitos que precisam ser aferidos e, por isso, a necessidade da alíquota teste. Em 2027, passa a CBS já a cobrança integral, com a extinção do PIS e COFINS, IOF Seguros, instituição do imposto seletivo e a redução a zero das alíquotas do IPI, porém, contemporizando aí com as questões referentes à manutenção da competitividade da Zona Franca de Manaus. Em 2027 e 2028, permanece o período teste para fins de IBS, com alíquotas de 0,05 e 0, e idêntica alíquota tanto para estados quanto para municípios, perfazendo 1%. E 2029 a 2032 já começa aquela transição gradual para rumo ao IBS pleno e a extinção do ICMS e também do ISS. Chegando, por fim, em 2033, a vigência plena, né, do IBS e a substituição, a extinção total que ocorrerá em final de 2032 em relação a ICMS e ISS. Então, nós temos aqui alguns efeitos, aqui é um detalhamento um pouquinho maior, mas eu vou passar mais rápido para focar nas questões da fiscalização. Então, aqui tem toda a sistemática né, de divisão de rateio que vai ocorrer, o detalhamento daqueles exercícios. Essa apresentação vai ficar. Então, aqui só queria ressaltar que, no tocante às obrigações acessórias, né, na fase de transição, então haverá adequação dos sistemas existentes, sistemas autorizadores e aplicativos de emissão de documentos fiscal, né, de simplificados. Vai haver esse compartilhamento aí do ambiente nacional de dados e de cadastros, até um deles foi objeto do comentário do nosso colega Rodrigo Espada, que requer um aprimoramento, e também o cadastro e apuração, já que haverá a arrecadação centralizada e o sistema de ressarcimento ágil, né, que está previsto no âmbito do projeto de lei complementar. E também, futuramente, haverá a centralização, a unificação, né, a obrigação acessória básica que os contribuintes, tanto de IBS quanto CBS, deverão cumprir, é a emissão do documento fiscal eletrônico. E o Comitê Gestor, juntamente com a Receita Federal, vão fazer a apuração assistida ou declaração pré-preenchida dessas obrigações da apuração, enfim, do IBS e da CBS. E, consequentemente, em sendo adotado o cadastro único, né, das inscrições, haverá a extinção das inscrições estaduais e municipais, tal como existem hoje. Por fim, eu gostaria de focalizar mais a coordenação da fiscalização, né? Relembrando aqui alguns preceitos da própria emenda constitucional, né, de que o IBS vai ter legislação única e uniforme,
Então, é um regulamento único para o IBS, poderá haver outro regulamento único para a CBS, cogita-se de um regulamento que tem uma parte comum dos dois, mas isso, por enquanto, né, por questões até de autonomia, temos que devam se ficar cada qual com o seu regulamento único, um para a IBS, no tocante à competência de estados e municípios e o Distrito Federal, e também são prerrogativas básicas, né, dos entes federativos aí do IBS, né, do exercício dessa competência compartilhada, a fixação da sua própria alíquota. A mesma alíquota será uniforme para todas as operações, e o IBS será cobrado pelo somatório das alíquotas. Então, num eventual lançamento tributário feito pelo município, ele vai fazer a cobrança tanto da parcela do IBS municipal quanto do IBS estadual, e vice-versa, né? E reciprocamente também é válido esse argumento. Aqui, então, um detalhamento, né, do exercício, né, de forma integrada dessa competência, que está no 156B. As competências básicas do comitê gestor são essas três, né, editar o regulamento único, uniformizar a interpretação, arrecadar o imposto e fazer a partilha e a distribuição dos recursos arrecadados, conforme a observância do princípio de destino, e decidir o contencioso administrativo. Mas nós vamos focar aqui nas questões referentes à fiscalização. Lembrando que a própria emenda constitucional também prevê a integração, né, a forma de atuação integrada, né, das administrações tributárias, estaduais, municipais, do Distrito Federal e também da União, o que não é novidade, porque isso já vinha disposto no artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, desde a emenda constitucional 42, que previa a atuação de forma integrada, né, dessas administrações tributárias da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas agora ela ganha uma força, uma dimensão bem maior. Com o artigo 149b, que foi comentado no início pelo colega Fábio, né, ao espelhamento, ou seja, aquelas matérias em que há identidade de pontos, de requisitos, tanto de IBS quanto CBS. Mas é importante chamar a atenção que aqui esses requisitos dizem respeito à estrutura do tributo. E existem outras questões que não estão albergadas por esse espelhamento entre IBS e CBS, tais como as penalidades, a dívida administrativa e judicial, a cobrança administrativa com suas várias modalidades e as alíquotas, obviamente, que, na verdade, né, a alíquota é a prerrogativa solene, né, de instituir o próprio tributo. Aqui também tem algumas questões que, dentro do desenho, 15 segundos. Do split payment, são importantes para que a gente tenha essa conformação, mas, sobretudo, na coordenação da fiscalização, as premissas que a gente gostaria de expor são o lançamento pela somatória das alíquotas, nós já falamos, né, que o lançamento de um ente aproveita o outro, então poderá haver delegação de competência para efetuar o lançamento tributário, quando isso for interessante, quando eventualmente uma municipalidade, por exemplo, não tem a estrutura própria de administração tributária, ela poderá delegar essa atividade para o estado onde ela está situado, ou mesmo para um outro município, ou mesmo um consórcio de municípios que possa eventualmente se dessa atividade. Um elemento importantíssimo também que está sendo concebido na questão da fiscalização, e aí também atende ou resolve a preocupação que foi manifestada anteriormente, que é a figura da administração tributária. 15 segundos. Perdão, administração tributária titular e cotitular dessa fiscalização, ou seja, o relacionamento com o contribuinte será feito por uma administração tributária que, dentro de critérios que forem definidos no âmbito do comitê gestor, essa administração tributária é que vai se relacionar com determinado contribuinte. Então, fica afastada a possibilidade de ocorrerem múltiplas fiscalizações e auditorias em relação ao mesmo contribuinte, tendo uma mesma matéria tributável sendo investigada. Também a questão do efeito free rider foi falada, ela está sendo tratada no PLP, né, especialmente o PLP lá o 108, mas ela tem um efeito aqui nessa discussão do 68, que é exatamente a possibilidade de participação nas multas daquela entidade que não necessariamente a que fez o lançamento tributário, mas aquela que contribuiu para a auditoria fiscal, contribuiu para o desenvolvimento do trabalho. Isso 15 segundos. Critérios que serão pactuados entre elas.
E, então, aqui, de enfatizar a questão da dívida ativa, que também é uma questão que, como alguns municípios não têm procuradoria própria, poderá haver, sim, a delegação para fazer essa inscrição na dívida ativa. Por fim, aqui, a gente tem que ressaltar que esse marco, né, que está sendo colocado, né, de 12 meses para o prazo da cobrança administrativa em suas várias modalidades, conforme consta do gráfico, ele é importante porque ele permite efetivamente que que a administração tributária efetivamente possa fazer essa cobrança sem invadir, sem prejudicar em momento algum as matérias que são de competência exclusiva das procuradorias, que aí já dizem respeito à fase judicial, né, à etapa judicial. Lógico que há situações em que também existe a cobrança extrajudicial, mas isso tudo será observado conforme a legislação local, preservando 15 segundos. as autonomias existentes. E, para o fim, a integração, conforme foi mencionado, a integração da interpretação e tudo isso será feito no âmbito do próprio comitê gestor. Haverá, na estrutura que está sendo proposta, uma diretoria de tributação que se encarregará da interpretação interna corporis do IBS entre os próprios entes, os estados, os 27 estados, 26 estados e o Distrito Federal e os 5.500 e tantos municípios. E ainda haverá uma outra instância de interpretação, de uniformização com a CBF. Duas instâncias que estão previstas naqueles casos previstos, poderão fazer essa integração entre IBS e CBS. Então, nos parece que o risco, né, de interpretações divergentes serem feitas está efetivamente minimizado, tendo em vista 15 segundos. Estruturas que já estão pensadas para exatamente promover essa uniformização e essa integração. Muito obrigado pela atenção com que me ouviram. Eu encerro por aqui.